Certamente você sabe que a Terra é única em suas vastas quantidades de água, que é o que encheu este planeta de vida. Mas estamos nós, humanos, nos aproveitando desse recurso fundamental? Bem, se você pegar como exemplo a quase completa destruição do quarto maior lago do mundo, então a resposta é, infelizmente, sim. Com o tempo, as pessoas têm mudado o ambiente para atender às suas necessidades. Constroem barragens e canais, escavam minas, derrubam florestas. Mas nos últimos anos, estamos começando a perceber que os recursos da natureza não são de fato infinitos. Os ambientalistas vêm agindo ultimamente e, felizmente, agora estamos no caminho para preservar nosso planeta. Vai ser um longo e árduo caminho, por causa da enorme quantidade de danos que a humanidade já fez. E um dos maiores desastres que só se tornou possível devido à nossa intromissão com a natureza é a crise do Mar de Aral. O Mar de Aral era o quarto maior lago de água salgada do mundo, com uma área de 68 mil quilômetros quadrados, que é pouco maior que o tamanho do estado da Paraíba. Ele está localizado na Ásia Central, entre o norte do Cazaquistão e o sul do Uzbequistão. No passado, era o lar de toneladas de peixe, não apenas alimentando toda a região ao seu redor, mas também constituindo um cesto da indústria pesqueira da ex-União Soviética. O lago sustentava todo um ecossistema próprio, fornecendo comida, empregos e bem-estar geral para as pessoas e animais que moravam nele e ao seu redor. Com a chegada da industrialização na região, o lago começou a ficar extremamente poluído. Produtos químicos perigosos, resíduos humanos, restos de testes de armas, entre outras coisas. Ainda assim, isso não é novidade para um corpo de água mais ou menos significativo, onde os humanos vivem. Então isso não poderia ter levado à morte total do Mar de Aral. Tudo mudou na década de 1960, quando o governo soviético decidiu irrigar o deserto ao redor para tentar fazê-lo brotar. Para isso, foram desviados os dois rios gigantescos que alimentavam o Mar Aral, o Sirdarya, ao norte, e o Amudarya, ao sul. Observe também que este lago é uma bacia endorreica, o que significa que não tem vazão e não está conectado a nenhum outro corpo de água. Então, basicamente, tirando seus dois únicos rios, você cortaria todo o seu suprimento de água. Bem, quase. Sempre há chuva para alimentar o lago, é claro, mas isso não foi nem perto do suficiente para sustentá-lo. Com os canais cavados e os rios desviados com sucesso, o Mar de Aral começou a encolher. Isso foi previsto, no entanto. Alguns especialistas na época consideravam o lago um erro da natureza. Eles acreditavam que seu desaparecimento não causaria danos, então ninguém realmente protestou contra o projeto. A perspectiva de cultivar algodão ou ouro branco no deserto era muito tentadora. Além disso, o governo soviético queria cultivar arroz, melão e grãos nas novas terras férteis. Os canais, porém, foram mal construídos, de modo que 75% da água vazou para o solo, ou simplesmente evaporou. Mas isso não impediu o seu desenvolvimento, porque, mesmo nessas condições, o projeto foi considerado um sucesso. Na verdade, em 1988, o Uzbequistão se tornou líder mundial em exportações de algodão. Mas a que custo? Em 1991, a União Soviética entrou em colapso, mas os estados agora independentes que compartilhavam o lago continuaram a usar o suprimento de água dos rios que antes o alimentavam. E apesar de tanto tempo ter passado, os canais nunca foram renovados, o que significa que a maior parte da água continuou a ser desperdiçada. Quanto ao tamanho do Mar de Aral, ele continuou encolhendo e encolhendo. No final dos anos 80, ele se dividiu em dois lagos, o Mar de Aral do Norte e o do Sul. Não é só isso, o teor de sal também aumentara drasticamente. Em 1990, a salinidade atingiu 36,7%. Isso é mais do que os incríveis 33,7% do Mar Morto, que é quase 10 vezes mais salgado do que o oceano. Acrescente isso às enormes quantidades de pesticidas e fertilizantes que escorreram dos campos de algodão, e você pode imaginar a catástrofe ecológica que estava se formando ali. Ao longo das décadas, o Mar de Aral perdeu 80% da sua grandiosidade. Alguma parte dele permaneceu, mas grande parte do espaço que ocupava anteriormente tornou-se um deserto inculto, uma área tóxica.
produtos químicos e pesticidas que escorriam para o mar de Aral ficaram no solo e a poeira envenenada encheu o ar. Todo o ecossistema do lago foi destruído e as pessoas que vivem em volta do local também puderam sentir as consequências. A poeira tóxica causou uma série de problemas de saúde, como doenças pulmonares, câncer, distúrbios digestivos e infecções, para citar alguns. A indústria pesqueira, que uma vez prosperara na região, já não existia mais. Mesmo a pequena parte do mar de Aral, em que ainda permaneceu um lago, não era adequada para a pesca. Simplesmente não havia nada para pegar ali, porque nenhum peixe poderia sobreviver em uma água tão salgada. Na verdade, se você fizer uma viagem a este lugar, verá barcos de pesca abandonados e redes de pesca espalhadas pelas terras áridas, tudo atirado e enferrujado. Mas, finalmente, as pessoas já começaram a enxergar o problema por uma perspectiva diferente, e muitas soluções foram propostas para salvar o Grande Lago. Com a ajuda financeira do Banco Mundial, um plano de recuperação começou no Mar de Aral do Norte, e ele está sendo restaurado com a ajuda de uma barragem de concreto construída em 2005 para separar as duas metades do lago. E enquanto a parte norte já foi trazida de volta à vida e já tem até mesmo peixe para exportação, o Mar de Aral do Sul ainda está com muitos problemas, porque ainda não há uma solução efetiva para ele. O governo do Uzbequistão ainda quer usar a água para irrigar os campos de algodão. Depois de secar completamente, eles têm planos de procurar petróleo e gás no leito do lago deserto. Infelizmente, há pouco a ser feito para o Mar de Aral do Sul no momento. Agora, você provavelmente pode entender por que os cientistas ao redor do mundo chamaram a crise do Mar de Aral de um dos maiores desastres ambientais do mundo. O quarto maior lago do mundo diminuiu para uma fração do que era antes, deixando esperança para somente parte do que sobrou dele. Quanto à catástrofe ecológica que essa redução causou, ela não pode ser realmente colocada em palavras. Todo o ecossistema mudou para pior. Muitos animais terrestres dependiam da água e da comida que o Mar de Aral fornecia, e, consequentemente, ou morreram ou precisaram se mudar para outro lugar para sobreviver. Obviamente, a abundância de peixes e plantas subaquáticas também desapareceu desde que a água secou, e a que ficou é inadequada para viver. E mesmo que plantas e animais possam não ser a prioridade número 1, ainda há tempestades de poeira tóxica que sobem acima das terras secas e adoecem os habitantes da região, bem como as inúmeras pessoas que ficaram sem emprego após o colapso da indústria pesqueira. O Mar de Aral é um lembrete de que, embora os ricos recursos do nosso planeta tornem a vida muito mais confortável, eles são limitados. Esse é especialmente o caso quando decisões ruins são tomadas sobre o seu uso. No entanto, o renascimento do Mar de Aral do Norte também dá esperança para um futuro em que as pessoas possam trabalhar para consertar seus erros e manter este planeta limpo e seguro para as próximas gerações. Que outros desastres naturais causados por humanos você conhece? Fique à vontade para contar nos comentários abaixo. Se você aprendeu algo novo ou útil com esse vídeo, dê a ele um curtir, compartilhe-o com seus amigos e clique em inscrever-se para se manter informado aqui no lado incrível da vida.